Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, como é que vai aí? Bom, e vocês? Boa tarde, Tô bem, Samuel. tô bom Ah, bem. legal, todo mundo escuta bem, né? Tá me escutando bem? Aham, tô escutando. Ah, então, então ótimo. Então, bem-vindos, pessoal. Só reforçando uma regra que o Henrique falou, a questão dos microfones, a ideia é que a visita seja participativa mesmo, para não ficar só falando e falando. Se eu estiver falando rápido demais em alguns momentos, vocês me dão um toque. Quiserem retomar alguma discussão, vocês me dão um toque. E aí vocês podem participar através do áudio ou do chat. E aí, quando vocês usarem o microfone, aí assim que terminarem de usar, vocês fecham de novo para não ter interferência, tranquilo? Entendido. Então, ótimo. Ok. Olha só, ótimo. O que vocês esperam ver hoje aqui, nessa visita especificamente? Muitas e muitas pedras e metais? Um museu? Eu não sei, eu quero ver. Ah, legal. Ótima resposta. Sim, a gente vai poder conversar um pouquinho, né, sobre esse assunto gigantesco, que é a diversidade mineral, e um pouquinho também sobre as propriedades desses materiais, o que a gente faz com esses materiais, como surgem esses materiais. E é claro que a ideia também é a gente construir essa visita juntos. Se vocês tiverem curiosidade em saber sobre esse assunto, se a gente conseguir responder aqui, vocês podem perguntar que é tranquilaço, tá? Aí a primeira coisa que eu vou querer que vocês já reservem por agora é uma chave ou uma moeda higienizada. Aí deixa aí pertinho de vocês, quando a gente for usar, aí eu dou o toque. E perto de vocês tem janela, porta, alguma coisa assim, que vocês consigam observar o externo de onde vocês estão ou não? Sim. Sim, eu consigo. Ah, legal. A partir disso que vocês estão vendo, qual que vocês acham que é a relação que vocês têm com essa paisagem, com esses objetos e com o conteúdo que a gente vai abordar aqui hoje? Isso é o que vocês acham, não é a resposta certa, não tem resposta errada, é a opinião de vocês. Qual que é a relação que vocês fazem aí com essa paisagem, com o objeto? Nossa senhora, que pergunta ampla. Mas peraí, deixa eu pensar. Então, eu vou começando aqui e vocês podem ir trazendo essas relações ao longo da visita também, beleza? Primeiro, eu vou pedir para a Thaís mostrar aqui a paisagem a qual eu enxergo. E partindo dessa paisagem, onde vocês acham aí, onde vocês enxergam minerais Museu. aí nessa paisagem? Tia, aqui. Eu não sei, acho que... O cara tá lá no museu. Tá gravando ele. Ô, João, seu microfone tá ligado. Então, olha só. João, fecha o microfone. Então, olha só. De uma forma mais direta, né, se a gente puder observar os prédios, os acabamentos dos prédios, esses azulejinhos, a própria estrutura dos prédios, né, que vai envolver o concreto, que vai envolver as armações de ferro, os acabamentos em aço. E a gente vai falar um pouquinho de como isso tudo começa aqui também. Só que antes disso, eu quero perguntar para vocês se vocês sabem como que o nosso universo surgiu. O que vocês já ouviram sobre isso? É aquela teoria do Big Bang que tem E qual mais você conhece? que vem na minha mente é essa, que tudo era tudo junto em um só ponta e tudo se expandiu. E aí gerou todos os planetas. Os planetas foram surgindo através de, se eu não me engano, eram pedras. Aí foram se formando. E o legal de um museu... Oi? Exatamente esse é o ponto. A gente tem tantas explicações científicas e dentro das explicações científicas, para tudo isso que nos cerca, terão várias teorias para os mesmos problemas, digamos assim, e a gente também não pode esquecer dessa parte religiosa. Então, quando a gente pensa também no museu, a gente traz para dentro dele, né, de um museu de mineralogia, a gente vai ter os minerais, mas além dos minerais, a gente traz junto a nossa relação com esses materiais
e digamos que até como a nossa cultura se constrói a partir dessa relação com o meio. Então, voltando, né, puxando aqui o gancho do Big Bang, então começou da seguinte forma, não tinha forma, né? Essa que é a questão. Era um nada absoluto e os questionamentos hoje são justamente eles. O que tinha antes de tudo? Foi como vocês falaram, tudo começa a partir de um ponto denso, bem denso. E aí, nesse processo todo de energias sendo envolvidas, a gente tinha no começo do universo o que a gente chama de protopartículas. A gente ainda não sabe bem definir o que eram, mas essa força toda gravitacional começa a empurrar essas protopartículas umas contra as outras, dando origem a partículas um pouco maiores que começam a dar origem aos primeiros átomos, os átomos primordiais. E aí, quando essa massa fica crítica, ela explode, que é o ponto, né, que a gente chama de Big Bang, e dá origem ao nosso universo, e esse processo continuou, dando origem aos planetas. Cada planeta continuou no seu processo individual, da sua constituição, né, mineral, química, e esse universo está aí até hoje. Ele não terminou, né, de se expandir. E no meio dessa história toda, surge esse lugar que a gente está, né? Onde a gente habita. Que lugar que é esse? Vocês acham? Que lugar que é esse que a gente habita? O planeta Terra, a gente habita o universo. Exatamente. A gente está no planeta Terra. Qual que é o nome da nossa galáxia mesmo? Via Láctea. Exatamente. Só que aí a gente vai trazer a atenção agora para o nosso planeta. E para gente, como o nosso planeta ele é complexo na sua constituição química, física, biológica, a gente vai fazer uns recortes. E esse recorte ele vai envolver a gente se atentar a algumas camadas da Terra. Essa imagem que a Thaís está mostrando, vocês conseguem identificar o que são essas coisinhas que aparecem na imagem? São minérios? Vocês acham? Boa, também. Pedras, diferentes de pedras? Oi? Repete. Areia. Areia, tem a ver. Olha só, eu acho que é legal a gente falar, né, o que é pedra, o que é rocha, o que é mineral, a gente vai trocando essa ideia. Mas nesse primeiro momento, o que seria, né, o mineral, o que seria o minério? De uma forma bem geral, vamos a esse exemplo desses aí que a Thaís está mostrando. Esses minerais que a Thaís está mostrando, eles pertencem, eles têm diferenças, até mesmo químicas, porém, eles pertencem a uma mesma classe química, que a gente chama de silício, silicato. A família dos silicatos, por quê? Eles são ricos em um elemento químico chamado silício. Vocês já ouviram falar de um lugar chamado Vale do Silício? Eu não lembro, não. Eu lembro disso, mas eu não sei exatamente o que é, não sei se é uma universidade. Ah, boa. O Vale do Silício, ele tem um pouco a ver com universidades, mas ele não tem a ver com mineração, digamos assim. O Vale do Silício, ele recebe esse nome porque é uma região na Califórnia onde estão concentradas as maiores empresas de tecnologia que a gente conhece hoje. São elas Google, Facebook. Exatamente, empresas de tecnologia e nanotecnologia também. Mas pensando, né, por que será que deram esse nome para uma região com empresas de tecnologia? Graças a isso tudo aqui, porque os quartzos, os silicatos, eles são a fonte de silício, que é um elemento químico que construiu uma coisa que possibilita, inclusive, a nossa comunicação agora, que são os microchips, os nanochips. Aquela base verde que tem dentro do computador cheio de componentes eletrônicos ligados nela, é feito de silício e até além. Eu vou pedir a Thaís para dar um zoom aqui pertinho,
que vai mostrar um material que também é feito do silício. Vocês conseguem enxergar uns pontos brilhando? A Thaís vai focar aqui. Vocês conseguem ver? Eu consigo ver uns pontinhos brilhando. Aqui, ó, tá vendo esse bem na ponta do meu dedo? Que parece uma linha? Sim, Tô tô vendo. Vocês sabem que coisa que é essa? Não, não sei. Eu vou te falar, aliás, vou falar para vocês que é graças a essas coisinhas aí que a gente está conseguindo se comunicar agora. Isso que está brilhando é fibra ótica. Vocês já ouviram falar? Eu já ouvi, mas eu não sei Eu explicar. já. Sim, essa fibra ótica é graças a ela que a internet chega na nossa casa. Mas aí às vezes você fala assim, mas e o do telefone? Como que a internet chega lá no telefone? Necessariamente não vai ter um cabo ligado ao telefone, né? Para promover essa conexão. Mas ele está conectado, digamos assim, por uma rede sem fio, que são os satélites, as antenas, que dependem dessa fibra para poderem se comunicar. A fibra ótica é para transportar informações na velocidade da luz. Ô Samu, acho que sua câmera está desabilitada. Habilitou, voltou. Está voltando, habilitou. Ô Lucas, é um pouco disso também, mas não chega a ser tão a velocidade da luz, não, porque, sim, a ideia é que as informações, elas vão, principalmente da internet, elas são transportadas, né, os dados são transportados, né, nessa forma de luz, só que uma fibra ótica, ela ainda é um material que não possibilitaria essa velocidade da luz igual a gente conhece nos filmes de ficção. Mas, quem sabe, né? Já é um começo. E aí, como a gente estava falando sobre a questão do mineral, né? Os minerais, eles são substâncias da natureza que quando a gente vai pesquisar, elas são substâncias que elas sempre vão ser compostas, né? Dos mesmos elementos químicos, vai ter a mesma composição química. E uma outra coisa que eles vão ter também é estrutura química, estrutura cristalina. Que aí, num outro lugar, a gente vai poder trocar uma ideia um pouco melhor sobre isso, tá? Então, vamos ater no conceito de que o mineral ele é uma substância da natureza e que tem uma composição química definida e uma estrutura cristalina definida. Aí a gente vai trocar uma ideia um pouquinho para ilustrar o que seria essa estrutura, o que seria essa composição. E logo em seguida a gente troca uma ideia do que é o minério, beleza? Então a gente vai para uma próxima sala. Tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Mas eu queria saber, isso é uma coisa que não tem nada a ver, talvez até você não saiba, porque tem grande chance disso acontecer. É porque eu acho que a gente já foi nesse museu aí, numa excursão em algum ano. E aí eu lembro que tinha uma parte que a gente podia lamber uma pedra que tinha gosto de sal. Boa. Você me relembra sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente voltar para o corredor do inventário mineral? Pode ser? Sim. Aí a gente troca essa ideia lá também. Beleza? Olha só, isso que a Thaís está mostrando aí, quem já visitou o museu lembra dessa parte dessa exposição? Alguém lembra, não? Dessa parte não. Oi? Dessa parte eu não lembro, não. Lembra que o Henrique disse que o museu já reabriu? Daqui a pouquinho vocês voltem aí para poder relembrar. Quem não conhece, volta para poder conhecer. E o museu ele abriu com 2 novidades, 2 exposições novas. Beleza? Olha só, pessoal. Eu voltei aqui. Lembra que a gente estava falando ali agora dos minerais que estavam no chão, dos silicatos? Esse daqui é um dos representantes dessa família dos silicatos.
Vocês já viram esse mineral em algum lugar? Alguém já viu? Eu não lembro, não. Eu não tô conseguindo ver porque, tipo, o negócio do batata tá grande e você tá pequenininho. Batata? Quem é batata? O Lucas, o cara que tá falando. Não, é por causa que o povo me chama de batata. Desculpe. Vocês estão no celular ou no computador? Agora eu consegui. Isso aí laptop. não é um quarto, não é um quarto, com certeza. É um cristal, não sei, desculpe. É um cristal. Só que esse Ah, daqui, eu ia chutar cristal. ele é um cristal de quartzo. Só que dá para perceber que ele tem uma cor mais escura? Parece que ele é esfumaçado. Sim. Dá para perceber? Então, o que eu estava falando para vocês ali, sobre a estrutura cristalina, o que é? Quando a gente estuda os minerais, vamos se ater ao exemplo do quartzo. O quartzo, ele é sempre feito de silício e de oxigênio. Lembrando que o silício é aquele elemento químico que a gente tira dele para a produção de equipamentos eletrônicos, né? E teve alguém que falou sobre a areia. A areia, ela é uma mistura, né, de minerais intemperizados que sofreram um processo lá de sol, vento, chuva, até que vão se granulando, e é muito rico em silício, em quartzo também. Tanto é que um dos usos do quartzo é a produção de vidro. E a gente não vai lá pegar este cristal necessariamente para fazer essa produção do vidro. A gente vai utilizar a areia, né, para essa produção em larga escala. Lembrando que esses vidros mais tecnológicos, por exemplo, películas de vidro, telas desses celulares mais modernos, digamos assim, ou com usos muito específicos, né, vidros de cápsulas espaciais, elas vão lá trazer, né, essa composição de areia, mas ela vai ter outras coisas misturadas ali para fazer com que esse vidro ele tenha um alto desempenho. Pensando, né, um vidro para uma nave espacial, para uma cápsula espacial, aguentar uma pressão, um vidro comum não aguentaria. Então, voltando aqui ao quartzo, quando a gente estava falando ali da estrutura cristalina, quando o quartzo ele é bem formado, ele sempre tende a apresentar esses 6 lados, que a gente chama de prismático, e uma pontinha. Mas por que geralmente a gente encontra o quartzo com esses 6 lados e a pontinha? Porque muitas vezes ele está preso em alguma rocha matriz. Quando a gente encontra ele assim, quer dizer que ele estava provavelmente preso em algum lugar, que é o que a gente percebe aqui embaixo. Por quê? O quartzo, quando ele é bem formado, a tendência dele é formar 2 pontinhas, de um lado e de outro. Só que quando eu falo, né, bem formado e tal, não quer dizer que eu vou pegar uma reguinha e esses lados, eles vão ter exatamente as mesmas distâncias, né? Mas é o formato geral dele, que é o que a gente chama de hábito. E isso por quê? Os átomos que compõem, né, as moléculas que compõem o quartzo, elas se organizam de uma maneira e no final ele fica com esse formato. E o que vai dar a cor para ele vai depender de várias coisas. Pode ser a presença de outros elementos químicos, por exemplo, o ferro, que vai dar a coloração arroxeada para o quartzo. Pode ser o titânio, que dá uma coloração rosada para o quartzo. Ou pode ser inclusões de um outro mineral que dá uma coloração esverdeada para ele, que a gente chama de aventurina. O roxo a gente chama de ametista e o rosa. E um outro mineral, que ele também vai ter um formato prismático, é esse outro mineralzinho aqui. Vocês conseguem perceber os 6 lados? Dá para perceber? Quantos lados? 6? Sim. Uhum. Sim, dá para perceber. Dá para perceber um pouco. Ah, legal. Vocês já ouviram falar de um mineral chamado água marinha? Sim. Não. Não, mas eu gostei do nome. Eu sei qual que é o nome, eu sei qual que ela é. E esmeralda, vocês já ouviram falar? Também. A esmeralda e a água marinha é de uma família de mineral que são os berilos.
Os berilos, quando eles têm essa coloração esverdeada, ele azulada, do verde para o azul, a gente chama de água marinha. Quando ele tende de um verde clarinho para um verde mais escuro, ele recebe o nome de esmeralda, apesar de ser o mesmo mineral. E aí, na natureza, né, dos minerais, quando a gente vai falar da cor, não necessariamente vão ser somente os cristais do jeito que a gente conhece, né? O mineral lá todo transparente, colorido. A gente vai ter uns outros exemplos também, tipo esses aqui, ó. Vocês sabem que mineral que é esse? Vocês conseguem perceber a cor que ele tem ou não? Ouro? Ah, bom que vocês conseguiram perceber que ele é dourado. Olha só, ele é douradinho assim, mas ele não é o ouro. Tem uma Ele é relação. cobre? Não. Esse daqui, o nome popular dele era ouro de tolo. O nome científico, digamos assim, né, é a pirita. A pirita, ela é um mineralzinho que ela tem uma forma cúbica. Esse formato que vocês estão vendo aí, ó, é um formato natural dela. A gente não lapidou, a gente não trabalhou com ela para deixar ela nesse formato. Essa outra aqui dá para perceber melhor o formato dela. Opa! Essa daqui, ó, também é uma pirita. Esse formatinho cúbico que ela tem é natural dela. Inclusive esses quadradinhos saindo de dentro dela aí. Os átomos desses minerais, as moléculas, elas se organizam também de uma forma cúbica. E que no final vai resultar esse formatinho quadradinho aí que ela tem. Só que esses dois minerais, a pirita, que é esse douradinho aqui, e a pirita limonitizada, elas vão ter uma pequena diferença, por quê? A pirita limonitizada, a composição original desse mineral, que era igual a da pirita aqui, ó, ela foi sofrendo modificações, mas ela não mudou a forma original, ela manteve a forma original, apesar da composição ser diferente. E aí, por isso que ela recebe esse nome, de pirita limonitizada, também. E agora, uma mais curiosa, é essa daqui, ó. Vocês já viram essa pedra aqui em algum lugar? Nossa, nunca vi. Parece uma película de celular, não parece? Parece. Parece. E ela é maleável também. Exatamente. Essa daqui é a moscovita. Ela, vou virar aqui, ó, não sei se vai dar para perceber, ela, quando ela se fratura, digamos assim, ela se solta em folhas. Ela não vai quebrar em caquinhos, igual geralmente um quartzo que se quebra, né? Ela vai soltando folhas, igual um livro. Só que essa película aqui, ó, se eu tivesse algum instrumento bem mais afiadinho, que conseguisse tirar películas mais finas ainda, ela ainda ia continuar soltando essas camadinhas. Essa forma, né, dela se fraturar tem um nome que esqueci o nome, a micácio. Ela tem um hábito micácio, porque ela se forma em tábulas que vão se sobrepondo, e ela tem uma propriedade que é de ser refratária, ela resiste bem ao calor. A Mariana perguntou se essas pedras são muito pesadas ou se elas são leves mesmo. Aí Boa. o Lucas falou que parece ser pesada. Então, Mariana e Lucas, isso vai depender um pouquinho. Essa daqui, ela é um pouquinho mais densa, digamos assim. O que é uma coisa densa, né? É ter mais peso em menos volume. Então, se eu pegasse, por exemplo, um quartzo com um tamanho muito parecido com esse daqui, as duas ainda, o quartzo ele ainda ser um pouquinho mais leve. Se essa chapinha de quartzo aqui, se esse outro quartzo tabular fosse do tamanho dessa moscovita, ele ainda seria um pouquinho mais leve do que ela. Dá para perceber a diferença? A forma do quartzo aqui? Sim. E esse daqui é uma forma também um hábito que a gente também espera encontrar o quartzo, mas não é em todo lugar que a gente encontra ele com esse formato tabular. Isso vai depender da região que ele se formou ou também da composição, das condições geológicas daquela região. E a última aqui também, essa é a pirita. Essa daqui, ó, também é a pirita, num outro formato,
que a gente chama de octogonal, perdão, triângulos, como é que chama? Octaedro, que é como se fossem pirâmides, 2 pirâmides sobrepostas. Dá para perceber? Eu vou pegar um outro mineral que vai dar para poder perceber esse efeito. Conseguem perceber as 2 pirâmides sobrepostas? Dá pra ver sim que elas são 2 Sim. pirâmides juntas. Ah, legal. Essa que eu estou segurando, ela é fluorita, mas daqui a pouquinho a gente pode ver outras amostras dela lá, tudo bem? Ficou alguma dúvida nessa parte, pessoal? Que a gente pode ir para a próxima sala. Não? Então agora a gente vai pegar a pergunta. Quem que perguntou lá da pedra que podia lamber? Quem que perguntou? Eu. Ah, Clarita? Clarissa. Ah, Clarissa. Então, agora a gente vai chegando. Olha só, lembra que a gente estava visitando a Terra por camadas, né? A gente veio dessa camada mais superficial, que é onde a gente encontra o silicato, mas a gente, antes de continuar descendo, tem uma outra camada superficial também, que é a camada dos oceanos, né? Digamos assim, né? O ambiente oceânico. Vocês conseguem imaginar que tipos de minerais a gente encontra no oceano? Considerando que não necessariamente só o que esteja no fundo dele, mas de repente também que esteja diluído nele. Sal? Vocês imaginam quais minerais? Areia, pedra ralada, sal. O que mais vocês acham que tem na água do mar, diluído lá? Metal rolado? Como é que é? Algo formando o mesmo elemento que formou o sal? Dependendo do contexto, é assim. Mas olha só, retomando aí o questionamento da Clarissa, né? Olha só para introduzir o que é esse corredor aqui, esse aqui é o inventário mineral. Ali na frente, a gente viu a família dos silicatos, né? Mas aqui no inventário mineral, a gente traz outras famílias de minerais também. E em cada janelinha dessa, a gente vai ver amostras de representantes dessas classes químicas. E uma delas, que a gente vai ver aqui agora, é justamente essa que faz a relação com o oceano. O pessoal falou assim, água mole, pedra dura, tanto faz textura, imagina lambendo uma pedra no espelho. Trouxe várias coisas legais esses comentários aí, gente. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, o que é, né? Nada mais é do que intemperismo, uma forma de intemperismo também. E vocês trouxeram a questão aí de lamber o mineral no meio da pandemia, realmente. Algumas coisas mudaram, bastante coisas, né? Mudaram nesse novo contexto. E uma delas, em outras visitas, quem já teve oportunidade, a gente, inclusive, pegava desse mineralzinho aí para poder experimentar ele, né? Que é a halita. É esse mineral aí que está dissolvido lá na água do mar. E aí, vocês já ouviram falar do sal rosa do Himalaia? Eu já ouvi falar. Dizem que é mais saudável. Isso. Você pode usar como tempero também. Exatamente. Essas cores que vocês estão vendo aí nos minerais são presenças de outros minerais, além, né? Outros elementos químicos, além do sódio e além do cloro, que é a base do sal, né? Então, isso torna esse mineral um sal mais saudável, que ele vai trazer outros elementos químicos também. E é legal pensar, né? Mas em que condições a gente encontra esses minerais? A gente chama esse mineral também de sal-gema, que a gente encontra ele já com essa forma de pedra, né? Digamos assim. E aí, isso é um sinal também, isso também conta a história do nosso planeta num sentido que onde eu encontro o sal-gema,
Muito tempo atrás, era uma região que pode ter sido um oceano e secou, ou ter sido também um lago de água salgada. A gente está falando de tecnologia, depois, se vocês tiverem oportunidade, procura no Google minas de lítio no Chile, no deserto do Chile. Vocês vão perceber mais ou menos como que é essa relação dos lagos salgados e como que funciona hoje, né, essa relação que a gente tem com os lagos salgados. Voltando para a crosta da Terra, a Thaís vai mostrar para vocês um outro mineral, que agora a gente pode falar o que é esse minério, né, que a gente estava falando. Exatamente. E não só nos celulares, né, alguns medicamentos, baterias, principalmente, é o que a gente mais tem relação com o lítio. Vocês conseguem adivinhar que mineral são esses aí que a Thaís está mostrando? O que a gente tira deles? Lembrando que a gente voltou para a crosta terrestre, só que um pouquinho mais fundo. Seria ferro? Quase isso. Desse mineral a gente tira o ferro, mas você está certo. Essa daí é a hematita. E todas essas que a Thaís está mostrando aí são minerais, são hábitos, né? São formas que a gente encontra a hematita na natureza. Aqui, você falou do ferro, a hematita ela é um mineral. Como substância da natureza, ela é um mineral. Mas por que ela é chamada de minério de ferro? Porque é dela que a gente vai tirar esse ferro que a gente utiliza na indústria, né? Então, o que é o minério? São os minerais que têm esse valor econômico envolvido na extração dele. Seja a areia do rio, seja o barro lá do barranco para a produção de tijolo, artesanato, seja a água mineral, é um minério, porque ela é uma substância da natureza que a gente tem essa relação econômica também. E vocês já ouviram falar de hemograma? Já ouviram falar de hemograma? Eu já, mas eu não sei mais ou menos o que é. Hematoma. Esse prefixo hemo, ele tem uma relação com sangue. A hematita, quando a gente pega ela e risca numa superfície de cerâmica, o traço que ela deixa sempre é avermelhado. E essa também é uma forma que a gente tem de identificar outros minerais, a partir da cor do traço que eles deixam nessa superfície. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso? Ok. Não? Então, a gente vai descer mais um pouco na camada da Terra. Oi? Ah, também sim. As pinturas em cavernas, né, as pinturas rupestres, boa parte não, né, a maioria delas foram pintadas com pigmento de ferro. As de Minas Gerais, principalmente, aquelas que têm um tom avermelhado, um tom amarelado, foram feitas com minério de ferro. E o nosso museu, a parte externa dele, é pintada com pigmento de ferro, por isso que ele tem essa coloração rosada, quando vocês vierem, reparem. E o nosso salão nobre, ele também foi pintado com pigmento mineral. Tintas foram produzidas a partir desses pigmentos. Então, agora descendo um tiquinho mais profundo da crosta, a Thaís vai dar uma dica para vocês de qual mineral que a gente vai encontrar agora, nessa camada. Diamante. Por que você acha que é um diamante? Ele me lembra um calendoscópio, acho que é por causa disso. O diamante, ele tipo tem umas... É uma pedra que tem várias pedras, aí forma tipo um calendoscópio. Quase isso. Lembra lá atrás do formato do quartzo? A forma que ele tinha? Com os ladinhos, a pontinha? Aquele é o hábito natural dele. Aquela é uma forma que a natureza deu para ele. Já os diamantes, essas formas que eles têm, já são formas que o ser humano dá para ela. Um exemplo aqui de um diamante bruto é essa réplica de um diamante Vargas, que era um diamante bem famoso.
Ele é assim na natureza, parece um pedaço de vidro que ninguém muitas vezes dá muito valor. E aí, a partir dos processos de lapidação, a gente dá mais brilho para o mineral. Seja ele esmeralda, seja ele a água marinha. Só lembrando que, quando a gente fala de lapidação, a lapidação não deixa a pedra transparente. Ela só dá forma. A pedra, para ela ser bonita desse jeito assim, ó, ela já é desse jeito encontrada na natureza. Às vezes, pode acontecer como essa assim, ó, ela está com a superfície mais gasta e o processo de lapidação limpa ela, mas não deixa ela transparente. Por dentro, ela já tem que ser transparente, beleza? E esse azulzão aqui, ó, é o diamante Hope. É um diamante, é uma réplica de um diamante bem famoso, que vale a pena vocês pesquisarem a história dele, que mostra um pouquinho, né, dessa relação que a gente tem com os minerais, como que cada um deles traz, além da história geológica deles, né, do que eles são feitos, qual que é a composição e tal, mas também como a gente se relaciona com esses minerais, tá? E olha só, vocês lembram da chave que eu falei para vocês pegarem, ou a moeda? Quem tiver oportunidade de pegar elas agora, segurar na mão fechada, e segura aí até segunda chamada, beleza? Quem não pegou, depois dá para fazer esse experimento também, tá? Aí, basicamente, é só segurar a chave na mão por um tempinho, e aqui a gente vai trocar essa ideia dessa relação. Ali atrás, a gente viu o diamante, que ele já está um pouco abaixo da crosta, mas agora a gente vai descer ainda mais para dentro da crosta terrestre, chegando no núcleo. O núcleo do nosso planeta, ele é feito basicamente de 2 elementos químicos, que é o ferro e o níquel. Só que se a gente for parar para pensar, né, que a gente estava falando lá da origem do universo, quando a gente fala de estudar a origem do universo, ou de onde a gente vem, de onde para onde a gente vai, essas respostas alguns cientistas, né, buscam olhando para o planeta. Aí a gente vamos pensar, né, os cientistas das ciências da Terra, da biologia, da oceanografia, e a gente tem os cientistas que eles buscam essa resposta lá no espaço, os astrônomos, os astronautas, os físicos também. E aqui, ó, a gente consegue fazer essa relação com o começo e o fim. Agora que vocês seguraram, né, a chave ou a moeda, abre ela bem pertinho do nariz, só para sentir o cheiro que elas têm. E fala que cheiro vocês sentiram. Nossa, cheiro de ar. Cheiro de ar? Cheiro Mas de ar, tem mais um porque... cheiro, não? Eu não sei descrever, mas... É um cheiro metálico, digamos assim? Um cheiro que não dá para descrever, mas você sabe que é um cheiro diferente. Parece alumínio, alguma coisa assim. É um cheiro metálico. Gente, como é que isso aí funciona? Hã? Como isso funciona? Isso o quê? Como é que a gente vai sentir o cheiro do negócio? Eu acho que Não, é porque a temperatura do corpo... A chave ou a moeda? Ah, tá, a chave, é cheiro de metal. Mas essa pergunta que você fez tem a ver com isso aqui também. Se você estiver... Agora, por causa da pandemia, a gente não está podendo tocar, né, o meteorito. Mas quando a gente toca o meteorito e a gente cheira a nossa mão, o cheiro que a gente sente é o cheiro que vocês estão sentindo aí agora com as chaves e com as moedas. E por que isso, né? A composição da chave e da moeda traz quase que os mesmos elementos químicos que estão presentes aqui no meteorito, que são o níquel e o ferro. E aí, qual que foi a ideia, né? Para quem perguntou sobre a magnetita, parece a magnetita. Só que a composição da magnetita é basicamente ferro e oxigênio. A coloração ela vai ser muito parecida. Porém, aqui é basicamente ferro e níquel. Tá? E aí, pessoal, qual que foi a ideia da visita hoje? Foi instigar vocês, para quem não conhece, vir conhecer o museu, a gente já reabriu.
quem conhece, quem já conhece, retornar, porque tem algumas novidades também, e sempre que vocês voltam, enxergam o museu de uma outra forma. E aí, nessa parte da visita, eu quero deixar um agradecimento a vocês por terem participado. A gente chegou no finalzinho dela. Realmente, a gente não consegue, numa visita só, sanar todas as dúvidas relacionadas aos minerais, mas se vocês tiverem alguma dúvida, até mesmo depois da visita, enquanto vocês estiverem fazendo as pesquisas, o Henrique ele vai deixar no chat aí da sala o e-mail do educativo. E aí, se vocês tiverem, se aparecer uma dúvida depois, podem mandar para esse e-mail que a gente tenta responder o mais rápido possível, tranquilo? Aí, a gente chegou nesse finalzinho, vocês têm alguma outra dúvida, alguma curiosidade nesses últimos segundinhos? Não tem, não. Então tá legal, pessoal. Então, ó, fica o convite para vocês voltarem, tá? A gente está com 2 exposições novas, vale muito a pena conhecer. E aí eu agradeço vocês por terem dedicado esse tempinho para a gente, e a gente espera encontrar vocês aí o mais rápido possível, novamente, nas visitas, quem sabe. Beleza? Beleza? Valeu, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado pela disposição aí, tá?